Mas para quem está chegando aí agora, essas imagens aqui, o que está mostrando para gente? Vou mostrar essa primeira imagem aqui, tá? Que a gente está vendo o reto abdominal. Então, essas imagens aqui, pessoal, eu peguei num aplicativo que chama Trigger Points, tá? Trigger Points. Lá a gente tem a imagem do corpo humano, frente e costas, e você clica no músculo, ele te dá esse mapa do músculo, os locais mais comuns de ter esses pontos trigger, né, e os locais que foram avaliados, e aonde ele apresenta a dor referida. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto trigger na região mais superior do reto abdominal, é comum que ele apresente, ele pode, né, uma possibilidade, uma dor referida nessa região, em faixa, um pouquinho acima da transição tóraco-lombar. Ou seja, o paciente pode se apresentar na clínica com uma dor, né, um desconforto nessa região tóraco-lombar, e essa dor está sendo proveniente de uma disfunção na região de reto abdominal. Mesma coisa se for na parte inferior, uma dor em faixa ou na região sacroiliaca. E a gente já vai direto na lombar, né? Que é direto, avaliar sacro, avaliar ilíaco, lombar. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Mas saber da possibilidade aqui de ser um ponto trigger nessa região, tá? E é interessante isso aqui porque um monte de paciente vai chegar no consultório cheio de exame de imagem, né? E se ele tem mais de 30 anos de idade, né? Os estudos já mostram que qualquer articulação que você fizer exame de imagem é muito provável que já dê alguma alteração, né? Alguma degeneração, algum desgaste, alguma coisa, alguma alteração a nível estrutural. E o que a maioria dos profissionais fazem, eles se ancoram naquele exame de imagem, no resultado daquele exame de imagem. E a maioria das vezes aquilo ali é um desgaste natural do tempo, né? Então, por isso que eu sempre falo, fazer uma avaliação minuciosa é a chave para o êxito terapêutico. Então, percam tempo, invistam dinheiro, invistam paciência, invistam tempo, é investir tempo mesmo no processo avaliativo. Aplicar as técnicas, vocês vão ver, qualquer técnica que você for aplicar de qualquer área, é fácil, é simples. Você vai treinar um pouquinho ali, você consegue reproduzir. Agora, saber por que você está usando aquela técnica, isso aí é que exige realmente mais tempo. E é isso que diferencia os profissionais realmente de excelência, aqueles profissionais que são capazes de apresentar resultados de forma acelerada e consistente, né? Então, a avaliação é o ponto-chave mesmo. Aqui, então, de trapézio, olha, pode apresentar dor ao redor da orelha, então sensação de dor de cabeça. Glúteo mínimo, olha aqui, ó. Pode apresentar uma dor como se fosse uma ciática, né? O paciente chega aqui falando que é uma dor ciática, uma dor no trajeto do trato tibial, enfim, pode chegar de várias coisas, né? Olha aqui do grande dorsal, o paciente acha que está infartando, ó, dor lá no braço. Muita gente acha que é dor de discal, porque a dor está irradiando, né? Irradiando assim, né? Pegando ao longo de todo o braço, e muita gente associa com uma dor de origem discal. Mas aí é saber o tipo de tecido e a característica dos sintomas, porque a gente já vai descartar. Pô, o paciente não tem formigamento, não tem dormência, não tem alteração de sensibilidade. Então, apesar dele sentir dor ao longo desse trajeto, isso não tem característica neural. Então já descarta essa possibilidade. Mas eu sei que se ele apresentar dor nesse trajeto, isso aqui pode ser uma dor, pode ser proveniente, né, de uma disfunção do grande dorsal. E a gente vai criando a nossa linha de raciocínio baseado nisso. E quando a gente pensa em uma disfunção de ordem muscular, eu falo sempre que a gente tem que seguir uma hierarquia de tratamento. O que é isso? O que todo mundo faz é ir direto no músculo. E às vezes é válido, porque você ativa a parte circulatória, você ajuda a soltar esses tecidos e o paciente pode até melhorar com isso sim, tá? Mas tem situações que você solta o músculo, o paciente melhora, beleza, ele vai bem para casa, daqui a pouco ele tem a disfunção de novo, ele volta com o mesmo sintoma. E ele tem de novo, e ele tem de novo, e ele tem de novo. Então não adianta você ficar insistindo na mesma coisa o tempo inteiro. Você está enxugando gelo. Então, quando a disfunção é de ordem muscular, eu falo sempre que a gente tem que seguir uma hierarquia de tratamento. O que compõe essa hierarquia? Primeira coisa, inervação. Então, se eu estou dando exemplo aqui do supraespinhoso, eu tenho que ir lá no nervo supraescapular, que vai sair ali em nível de C4, C5, C6, basicamente C5, C6, tá? Ele vai seguir um caminho até chegar no supraespinhoso. Então, se eu tenho alguma disfunção a nível cervical, C4, C5, C6, ele pode influenciar nessa inervação que vai levar esse comando para o músculo. Então, por exemplo, se a pessoa se apresenta, né, com uma disfunção do supraespinhoso, uma tendinopatia, qualquer coisa que seja no supraespinhoso, mas dores de característica muscular, eu tenho que seguir essa hierarquia. E se eu falar da inervação do supraescapular, como ele sai de C4, C5, C6, eu tenho que avaliar esse nível. Eu tenho que saber se ele apresenta disfunção de movimento naquele local. Eu tenho que saber se ele tem dificuldade de rodar para a direita e para a esquerda, de fazer a flexão e extensão,
se ele tem dificuldade de fazer as inclinações. E a partir disso, se ele tem alguma limitação, eu vou usar as técnicas que eu tiver capacidade de fazer. Manipulação, para quem é da osteopatia, eu posso fazer técnicas do Mackenzie sensacionais, uso demais, fenômeno Mackenzie. Você pode testar vários movimentos e ver se ele melhora a amplitude de movimento, ver se melhora a condição da parte muscular, liberando, né, toda a parte articular e, consequentemente, a informação que está indo para o nervo. Eu posso testar a capacidade de deslizamento do nervo, ou seja, mexi lá de onde o nervo sai, mexi no trajeto do nervo, dei condições desse nervo deslizar melhor. Ou seja, agora essa informação consegue chegar com qualidade no músculo. Estão entendendo? Então estou mexendo no dono dos bois, eu estou mexendo em quem comanda tudo isso, tá? Feito isso, a gente vai, né, no segundo momento, mexer na origem e na inserção. Então esse músculo ele vai ter fixação numa peça óssea e ele vai ter outra fixação noutra peça óssea. Então se eu estou falando do supraespinhoso, eu preciso de avaliar como é que está a escápula, posicionamento, movimentação, e eu preciso de avaliar como é que está a glênula numeral, porque ele vai estar lá inserido no úmero. Então se eu tenho restrições de movimento numa peça anatômica e em outra peça, eu tenho que restaurar o movimento aqui, que aí eu dou capacidade para esse músculo funcionar bem, tá? Então, inervação, origem e inserção, e depois, caso seja necessário, eu vou lá mexer no músculo, tá? Então, o músculo entra no fim dessa fila aí, tá? E é o que a gente vê ao contrário, né? Todo mundo atuando diretamente no músculo primeiro, e aí conta com a sorte, né? Se der certo, deu, se não der, eu tento outra técnica ali, mas mexer no músculo. Então, a gente fica enxugando gelo. Então, tentem seguir essa hierarquia, porque isso é que de fato faz diferença. É o que vai resolver mesmo. E como direcionamento terapêutico, aqui estão os 3 itens. Então, primeiro, verificar se tem alguma disfunção na coluna, que é da onde sai o nervo que vai comandar o músculo. Depois eu vou mexer na origem e inserção desse músculo. Se eu tenho restrição numa peça e na outra, eu preciso de restaurar essa movimentação. E terceiro, caso seja necessário, a gente mexe no músculo propriamente dito. Beleza? E aí a gente entra aqui, ó, com algumas dicas, né, e algumas possibilidades também em relação à dor muscular. Saber que a dor do músculo pode ser referida em alguma disfunção a nível visceral. Então, na anamnese, a gente já vai questionar sobre funcionamento visceral, sobre algumas questões biopsicossociais, características alimentares, procedimentos cirúrgicos ou não, porque a víscera também pode apresentar dor referida em alguma região. E essa região pode ser em algum músculo, né? Então a gente confundir de alguma forma. Então, quando eu consigo fazer essa avaliação perfeita, eu já consigo diferenciar qual tecido, olha a aula aí, se a dor é de característica muscular ou se a dor é de característica visceral. A gente vai ver isso na semana que vem, da parte visceral, tá? E eu consigo diferenciar através de testes específicos, como, por exemplo, o teste de captor visceral, que aí eu consigo descartar também essas possibilidades, tá? Lembrar que as questões biopsicossociais podem estar associadas nos sintomas desses pacientes. O teste de neurodinâmica pode auxiliar muito, muito demais para o tratamento de dor muscular. E lembrar também que esse músculo que se apresenta em disfunção, ele pode estar em sobrecarga por déficit de ativação de outros músculos. Então, por exemplo, se eu falar da escápula, quando eu preciso fazer o movimento da escápula, o trapézio superior tem que contrair. Deixa eu mudar a câmera aqui. O trapézio, se eu tiver que fazer esse movimento, né, de rotação externa da escápula, para eu fazer, por exemplo, uma abdução do ombro. Então, para esse movimento acontecer, o trapézio superior tem que agir, o serrátil anterior tem que agir, o trapézio inferior também. Vou falar basicamente dos 3, tá? Para que a gente consiga fazer essa escápula abrir de forma harmônica e todas essas musculaturas trabalharem de forma equilibrada. Agora, se, por exemplo, esse paciente não tem uma boa ativação de trapézio inferior ou de serrátil anterior, por exemplo, ele vai ter que ter uma sobrecarga de ação do trapézio superior para fazer esse mesmo movimento. Então, por falta de ativação desses outros músculos, o trapézio superior tem que trabalhar demais. Aí chega o paciente com dor em trapézio, com dor em cervical, com dor no ombro, porque a mecânica fica alterada, e você vai ver, é uma falta de ativação de algumas dessas musculaturas. Então, saber diferenciar isso faz diferença para a gente conseguir fazer uma abordagem mais assertiva. Beleza, pessoal? Todo mundo acompanhando aí? Então, a gente finalizou aqui a dor muscular. Eu, para variar, já estourei meu tempo que eu tinha programado para vocês, de 30 minutos, mas a gente vai finalizar aqui com a dor articular e ligamentar, tá bom? Elas são mais rapidinhas aqui também. Em relação à dor articular, os relatos comuns do paciente. O que a gente vê? Eu citei só alguns, tá? Pode ter outros também, mas só para dar um direcionamento aí para vocês.
Ele fala, ó, parece que eu tô rígido, enferrujado, é característica comum, né? Dói aqui nesse lugar quando eu faço esse movimento. Então ele mostra o local que incomoda e ele fala, ó, vem trazendo aqui, ó, nossa, cara, aqui eu não consigo passar, aqui dói. Pode ser outras coisas, né? Mas uma das possibilidades é uma dor de característica articular. Outra coisa, de manhã costuma ser pior e ao longo do dia eu melhoro. Então a gente tem a rigidez matinal, que é fisiológico até, né? Mas se esse paciente tem alguma restrição a nível articular, uma retração capsular, uma articulação que não se move como ela realmente poderia e deveria, ele pode ter esse tipo de sintoma, de parecer rígido, sabe? Tudo mais duro. E ao longo do dia, conforme ele movimenta e faz a renovação de líquido sinovial, e aí já entrou a produção de cortisol, né, depois de 8 horas da manhã, tudo isso começa a melhorar nesse indivíduo, tá? Outra coisa, ele faz atividade física e depois da atividade física ele está melhor, né? Ativou toda a parte circulatória, renovação de líquido sinovial, deslizamento neural, produção de hormônios, neurotransmissores, faz tudo realmente funcionar melhor. Até a atuação das vias modulatórias de dor. Então tudo isso está inserido na prática de atividade física e essa melhora de sintomas a nível articular. E outra coisa, eu não consigo passar desse ponto. Então, por exemplo, ele leva lá na flexão de ombro e fala, daqui não vai, cara, parece que tá, ó. Às vezes ele nem sente dor, mas simplesmente não vai, não passa daqui. Então isso pode ser uma característica, né, de uma disfunção a nível articular, mas até mesmo uma retração capsular. Então se a gente imaginar que toda articulação é como se fosse uma bolsa, e dentro dela é onde a articulação se move. Se eu tenho espaço nessa bolsa, eu tenho muito espaço para essa articulação se mover. Agora, se eu tenho retração em alguma região específica dessa cápsula, ou nela como um todo, o movimento tende a ficar restrito. Então esse paciente vai compensar de alguma forma, ele vai ter sobrecargas de algumas maneiras, né? E isso pode provocar os sintomas de alguma maneira, mas a limitação de movimento para ele usar esse termo, né? Não consigo passar desse ponto. Então, dentre as características comuns, né? A amplitude de movimento é limitada, e eu falo de qualquer articulação, tá? Tornozelo, da coluna, de cervical, de ombro, de cotovelo, de punho e mão. E esse movimento é restrito, né? Com a sensação desse bloqueio, vamos dizer assim. Então, ele faz o movimento, ela parece que não passa dali. Normalmente é uma dor local, então ela não espalha, igual a dor muscular pode espalhar um pouquinho mais, né? Uma dor visceral pega uma área mais difusa, a dor neural segue um trajeto específico, mas a dor articular é mais local. Então olha só as frases que eu disse para vocês, né? Dor visceral ela é mais difusa, ela pode espalhar. A dor muscular pode ter essa característica, mas ela também tem dor referida. A dor neural segue um trajeto e a dor articular ela é mais local. A dor local também pode ser óssea, mas ele vai ter que ter um histórico de trauma. Então, se ele não tem histórico de trauma e a dor é local, tem limitação de movimento, eu já penso em dor articular. Então, olha só, quantas informações eu já consegui trazer aqui para vocês, que são coisas extremamente comuns quando você está fazendo a avaliação do paciente. Ele vai fazer esse tipo de relato para a gente. E na nossa cabeça já tem que passar esse entendimento. Opa, isso é articular. Isso aqui está parecendo muscular. Opa, isso aqui pode ser ligamentar. Porque isso muda tudo que a gente vai fazer na nossa abordagem, tá? A dor se manifesta ao movimento, tá? Então se ele estiver parado, normalmente não incomoda. Então quando ele faz o movimento que melhora, né? Então em repouso ela não dói. E estimular movimentos repetidos pode beneficiar esse paciente. Então se eu penso, e atenção nisso aqui, tá? De movimentos repetidos. Porque se eu penso, por exemplo, numa retração de cápsula, tem de pacientes que têm, por exemplo, limitação de flexão de ombro. Vamos dar esse exemplo aqui, ó, que é o que eu estou citando para vocês, né? Opa, eu não consigo passar daqui, Thiago. Tá fixo, não dói. E pela toda a anamnese eu identifiquei que é uma dor de característica articular. Então eu avaliei várias questões, está tudo ok, mas parece uma coisa capsular que está dificultando essa articulação de fazer esse movimento. Eu posso, por exemplo, fazer um movimento de extensão de ombro, passivo, levo lá atrás o máximo que puder, volto. Levo o máximo que puder, volto. Vou fazer isso aqui algumas vezes. É um movimento baseado no método Mackenzie, por exemplo. Levo lá, faço algumas vezes, volto. Depois você pode repetir o movimento. Pode ser que ele melhore demais a amplitude depois dessas repetições de movimento. Então eu consegui expandir de alguma forma a cápsula, eu criei mecanismos para desobstruir essa questão a nível articular e ele melhora a amplitude de movimento. Então quando eu falo de movimentos repetidos, é quando a gente cria essa linha de raciocínio, né, executa esses movimentos e melhora realmente o padrão de movimento e amplitude, etc. Então, como direcionamento terapêutico, eu posso fazer esses movimentos repetidos, que é o que eu disse para vocês,
Então, o Mackenzie é uma ótima ferramenta para isso, para dor de característica mecânica. O Mackenzie é fenômeno, né? Ele é utilizado para isso, né, de fato. As técnicas de Mulligan também da mesma forma. Então, a gente usa a cinta, né, que é a cinta de Mulligan. O paciente, a gente induz certos movimentos associado ao movimento ativo do paciente. Então, é uma coisa que tanto o Mackenzie quanto o Mulligan, o paciente vê melhora na hora. Então, isso é sensacional. Deixa eu só voltar à tela que eu estou falando aqui sem ela. Então, olha, movimentos repetidos de Mackenzie e técnicas de Mulligan. Foram os dois itens que eu estava falando ali quando eu não tinha aberto esses slides, tá? São técnicas que, para disfunções mecânicas, funcionam demais, demais. E como a melhora acontece de forma, né, quando é dor articular, melhora na hora, o paciente, você ganha o paciente, né? Porque ele vai aderir ao tratamento, ele vai melhorar rapidamente, ele vai indicar mais paciente e ele vai te pagar o valor que for. Porque você resolveu o problema dele. Se não precisou de exame de imagem, você fez uma avaliação detalhada, você explicou o que está acontecendo e você resolveu o problema dele. Esse cara vai voltar com toda certeza, né? Trabalho de mobilidade articular, e aí técnicas para. E aí mobilidade mesmo, tá? Mobilidade para ganhar realmente amplitude de ombro, que você pode fazer dentro de consultório, até de forma passiva ou ativa, dependendo do que você for usar. E exercícios para esse paciente fazer em casa, porque ele vai ter que fazer exercício em casa para acelerar esse processo, né? Algumas coisas envolvendo a parte articular, a gente vai precisar também de fazer um trabalho de estabilização. Então, fazer ativações musculares específicas, como eu disse, como eu dei o exemplo da escápula, por exemplo, né? Pensando na dor muscular, na sobrecarga muscular. Então, se eu tenho músculo trabalhando demais, pode ser falta de ativação de outros. Mas se a escápula tem alguma dificuldade, alguma compensação para fazer esse movimento, ele também pode gerar sobrecargas na glenomeral. Então, o paciente apresenta dor de característica articular por uma falta de ativação de outras musculaturas, né? Essa articulação está em sobrecarga mecânica. Então, a parte de estabilização vem muito de encontro com isso. E também a neurodinâmica pode auxiliar em todo esse processo, né? Nessas ativações musculares, na informação neural que chega nesses tecidos e etc. Então aqui a gente finaliza a parte articular. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? E agora a gente finaliza com a dor ligamentar, tá? A dor ligamentar, eu até coloquei esse exemplo aqui para vocês, olha, a gente tem a coluna, tá? Aqui o processo espinhoso e os ligamentos aqui na parte posterior. E aqui eu dei um exemplo de uma flexão de coluna. Por quê? A dor ligamentar, normalmente ela se manifesta quando a gente está em final de amplitude de movimento por tempo prolongado, tá? Então imagina o seguinte, se você pegar o dedo de vocês, né, que eu tenho toda uma parte ligamentar aqui nessa região do dedo. Se você faz esse movimento aqui com o dedo, aqui agora não incomoda não, você pode ficar aqui, ó. Agora fica aqui, 1 minuto, 2 minutos, 10, 15, 30 minutos, depende de cada um aí. Vai chegar uma hora que você não aguenta mais. E a característica parece uma queimação, a sensação de queimação. Ou seja, levei a articulação no máximo de amplitude, permaneci aqui por um tempo prolongado e a sensação é de queimação. E o que você faz para melhorar? Tira esse dedo aqui, ó. Volta ele na posição normal. Aí ele volta, parece estar meio enferrujado. Beleza, passou. Isso é característica de dor ligamentar. Então, o paciente chega no consultório relatando, né? Dói, por exemplo, quando eu fico lavando louça, passando pano no chão por mais tempo. Por quê? Porque normalmente são posições que você tem que fazer uma inversão de curvatura lombar. Então eu tenho uma lordose, eu fiz uma inversão dessa curvatura quando eu estou lá varrendo o chão, passando pano, qualquer coisa nesse sentido. Então ele sente queimação, né? Ele fala, nossa, tá queimando aqui a lombar, ó. Aí ele levanta, para, estica um pouquinho, aí passou. Ele consegue andar, tá tudo normal. Então isso é uma característica de dor ligamentar. Aqui, ó, quando dói, parece que queima como fogo. E quando eu saio da posição, melhora. É a história de passar o pano no chão, queima, queima. Se quanto mais você fica, mais vai queimando. Quando você sai, aí beleza, ele vai e melhora. Se a pessoa estiver movimentando, não dói, porque eu não coloco esse ligamento em estiramento por tempo prolongado, né? E ele fala também, ó, quando eu fico nessa posição aqui, dói. Então ele fala a posição, ele consegue identificar a situação que causa essa dor. Então a gente precisa de, nessa situação, passar algumas orientações ou ajustar algumas coisas que eu vou falar para vocês já já. Então, características comuns, né? Aparece quando ele mantém uma posição específica em final de amplitude por tempo prolongado. E ela não se manifesta de forma imediata. É a história do dedo, né? Então aqui, ó, se eu segurei aqui por tempo prolongado, aqui não dói não, mas fica mais tempo, você vê. Aí ela começa a incomodar. E a sensação é de queimação, né? Descrita como queimação. Ele consegue achar uma posição específica que causa esses sintomas
E normalmente a dor de característica ligamentar, ela é mais regional, no local que ficou em final de amplitude. Então ela não pode não ser pontual, mas ela pega uma áreazinha um pouquinho mais extensa, no local que ficou em final de amplitude por tempo prolongado. E esse paciente ele pode se beneficiar com algumas estratégias. Por exemplo, preparar o corpo desse indivíduo para essas necessidades que ele está tendo. Então, por exemplo, as ajudantes aí de casa, né, que fazem faxina em casa, ela limpa o chão aí todo dia, há semanas, há meses, e não tem dor na coluna. Por quê? Porque o nosso corpo é altamente adaptativo, né? Então ele entende as demandas que o corpo tem e ele se prepara para aquilo. Então, ela consegue fazer isso com frequência, que às vezes, se eu tiver que limpar o chão, vou ficar 10 minutos ali, minha coluna vai queimar, né? Vou sentir queimação demais. Porque eu não estou habituado a fazer isso com frequência. Então o corpo sente isso. Agora, a partir do momento que eu condiciono o meu corpo a isso, eu preparo o meu corpo para isso, ele é capaz de fazer. Tá? Então talvez a gente precise treinar esse indivíduo, ajustar de acordo com a necessidade dele. Levar em consideração o conceito de hipo e hipermobilidade. Então, se eu tenho uma região que está hipermóvel, ela tende a ter um estiramento ligamentar naquele local. E se essa região está hipermóvel, normalmente uma região que está abaixo ou acima dela se apresenta com restrição de movimento. Então eu preciso de restaurar o movimento nesse local que está mais preso para que elas consigam trabalhar de forma equilibrada e aí eu tiro o estresse ligamentar daquela região. Esses pacientes beneficiam muito do trabalho de estabilização, então trabalhar músculos para auxiliar nesse processo. Então se a parte articular está em hipermobilidade, está gerando estiramento ligamentar de forma excessiva, o trabalho muscular vem em conjunto para ajudar nesse processo. E se esse indivíduo trabalha sentado, que eu já tenho inúmeros pacientes desse jeito, né, e a dor se manifesta nessa situação, a gente pode ajustar algumas coisas. Desde cadeira, posição, apoio nos pés, utilização de rolo lombar, enfim, ajustar algumas coisas para acomodar esses tecidos, né, enquanto a gente vai fazendo o nosso trabalho terapêutico ali. Beleza, pessoal? Estiquei mais do que o programado, dava para ter dado uma semana mais de aula aí para vocês, né? Mas fiz como programado, a gente falou dessas quatro tecidos, né? E semana que vem a gente fala de dor discal, neural e visceral. Como vocês estão vendo aí, eu empolgo demais, eu falo demais, né? Tenho o maior prazer de estar aqui passando o conteúdo aí para vocês. Espero que tenha sido proveitoso, mais uma vez. Zil, brigadão. Obrigado por ter participado e que bom que gostou, tá? Fico muito feliz de saber. Espero semana que vem, tá, Zil? Semana que vem a aula tá top. Acho que essa também foi, né? Mas semana que vem a aula tá top. Eu vou trazer a segunda parte aqui desse conteúdo dos tecidos, tá? Então, beleza, pessoal. A gente vai finalizando aqui mais uma aula. E lembrando sempre, o que eu venho trazer para vocês é coisa que é aplicável. Vocês vão assistir a aula hoje, amanhã vocês vão mudar o direcionamento de vocês. Então a ideia é trazer isso aqui em todas essas aulas que a gente vem tendo, né, de forma aí semanal. Dúvidas, igual eu falei, sugestões de aulas, fiquem à vontade, pode deixar aqui nos comentários, nas redes sociais. Eu estou à disposição para poder ajudar no que for necessário. Tá bom? Um abraço a todos vocês. E espero vocês aí na terça-feira que vem às 19 horas. Já deixa separado na agenda aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigadão mais uma vez e até a próxima.